de Jesus. Aleluia! A palavra nos nossos corações, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Deus está neste lugar, irmão. Aleluia. Quem crê, fala amém. Amém. Gostaria que você fechasse seus olhos. Em nome de Jesus. Queremos fazer uma oração com você nesta noite, Deus. Nós estamos aqui na tua casa, o primeiro culto deste ano, Senhor Deus, porque eu tenho certeza que esse ano o Senhor preparou coisas grandes e firmes e fortes que ainda nós não entendemos, que ainda nós não compreendemos, que ainda nós não conseguimos imaginar. Por isso, Deus, nós estamos aqui na sua presença, neste lugar reunido, porque eu sei, Senhor Deus, que grandes coisas o Senhor fará em nosso meio. Que toda a colheita que está, Senhor, retida, será liberada sobre as nossas vidas. Toda a colheita que foi roubada será devolvida. Senhor Deus, toda a colheita que foi destruída será restaurada. Deus, porque grandes coisas o Senhor fará em nosso meio. E os nossos cerebros serão cheios e transbordantes, Senhor Deus. E diante da tua palavra aqui nesta noite, venha ser luz, venha ser lâmpada, venha nos direcionar nesse ano, venha nos conduzir, Senhor, a caminhos segundo a tua vontade, segundo o teu querer, para que nós não caímos nem para a direita e nem para a esquerda, que nós permanecemos firmes e fortes no caminhar e no andar, Senhor, segundo a tua vontade. Por isso, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu te peço aqui, Senhor Deus, todo orgulho, toda razão, toda soberba caia por terra, toda dúvida, toda incerteza, toda insegurança, todo medo, Senhor Deus, que venha cair por terra em nome de Jesus, e que nesta noite nós sejamos libertados, livres, Senhor, para nós entendermos e compreendermos aquilo que a tua palavra quer nos ensinar, nos dê discernimento, nos dê revelação, nos dê conhecimento, Pai, em nome de Jesus, para que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor Deus, em nome de Jesus. Assim nós oramos e assim nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Você que pode, aplauda o Senhor Jesus nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Pode se sentar, irmãos, nesta noite. Nesta noite. Nesta noite. Tarde e noite. Tarde e noite. Amém? Amém. Irmãos, Deus tem uma palavra profética sobre esse ano, sobre as nossas vidas, né? O Campo 201, que é um ano da expansão. Amém? Aleluia. É um ano do crescimento, é um ano para a gente expandir, crescer, tanto como pessoa, como congregação. E esse ano a gente vai falar muito sobre expansão, crescimento. Amém? É uma palavra profética que está sobre o Campo 201. Né? E eu gostaria de ministrar uma palavra ao seu coração. Hoje eu tive o privilégio e a honra de poder estar na casa da Marili, né, tomando um café com ela, juntamente com minha esposa e meus filhos. E Deus já começou a agir, irmão. Aleluia. Deus começou a agir. Tem coisas novas vindo aí. Deus já começou a trabalhar. Já começou a falar. Amém? Então, o tema desse ano é expansão. Um ano da expansão. O que significa expansão? Eu vou explicar para você o que significa expansão. Ação de expandir, de aumentar, de alargar, de ampliar algo. Aumentar, alargamento, expansão territorial. É um ano de expansão, um ano de crescimento, é um ano de aumentar e alargar. Amém? Deus esse ano vai te chamar você para fazer parte de uma grande expansão, de um grande crescimento, de um avanço. Amém? Deus te chamou para esse ano, para você expandir. Tá? O que é ação? É um ato, um efeito de agir. Tudo que se faz é um ato feito na obra. Não adianta a gente querer expandir
Não adianta querer, tem que ter ação. É a mesma coisa, a fé sem obra, ela é. Não adianta ter fé, se não tiver. Que é, não adianta querer crescer, se não tiver uma ação. Não adianta nada. Você já viu carne e unha? Tenta arrancar a unha aí para você ver o que acontece. Quem já arrancou a unha? Ou quem já chutou o chão mandando com a unha? Dói? Acho que nem dói, né, irmão? Dói? Não dói não, né, irmão? Né? Então, é a mesma coisa. Não tem como nós termos fé se nós não tivermos obra. Não adianta a gente bater no peito e dizer, eu tenho fé, se a gente não tem obra. Não adianta a gente querer crescer se a gente não tem uma ação. Pastor, mas a palavra de Deus diz que Deus dá o crescimento, sim ou não? Mas Ele dá o crescimento para quem? Para aqueles que têm ação. Para aqueles que fazem acontecer. Para aqueles que têm uma atitude. Então esse ano nós vamos falar muito sobre expansão e crescimento. Crescimento como pessoa, crescimento como congregação, crescimento espiritual, crescimento, irmão, como material também. Nós precisamos expandir. Nós não podemos passar mais um ano da mesma forma. Nós não podemos passar mais um ano, irmão, vivendo as mesmas coisas. Eu te chamo para um radical. Eu te chamo para você viver coisas novas. Eu te chamo para você experimentar coisas novas. Não viver as mesmices, não viver mais um ano a mesma coisa, porque você vai ficar fatigado. Você vai ficar, sabe o que? Desanimado. Está na hora de você viver coisas novas. Está na hora de você viver coisas que Deus preparou para você. Mas não depende de Deus, depende de nós, depende de você. Ação é um movimento em uma atividade determinada. Isso é ação. É o que? Movimento em atividade. Isso é ação. Você está entendendo? Você acha que você pensando, você vai fazer acontecer as coisas? Por exemplo, você acha que eu meditando aqui, colocando a mão na minha mente, eu quero que essa água venha na minha boca. Eu estou morrendo de sede, mas eu quero que ela venha. Vai acontecer? Eu tenho que ter uma. Pegar ela e levar na boca. É uma ação. Eu acredito que cada um de vocês quer ver grande gente, sim ou não? Imagine eu desejo, eu tenho orado para que no final do ano a gente chegue aqui com 100 pessoas. Aleluia. Eu quero isso. Mas eu só querer vai acontecer, irmão? Tem que ter uma. Sem ação nós não conseguiremos viver aquilo que Deus tem. Porque Deus já foi liberado sobre as nossas vidas. Já está liberado, irmão. Basta nós pegarmos. A expansão fala de crescimento. Em Isaías capítulo 54, versículo 2 e 3. Isaías 54, versículo 2 e 3 diz assim: Deus fala algo para nós: alarga o espaço da tua tenda. Onde que é a nossa tenda, irmão? Onde que é a nossa tenda? Onde que nós servimos, onde que nós adoramos ao Senhor? A tenda era onde? Quando eles falam de tenda, eles falam de um lugar preparado para cultuar, adorar o Senhor. Então, alarga as suas tendas. Alarga o espaço da tua tenda. Estenda-se o todo da tua habitação. E não a impeça. Alonga as suas cordas e firma
serviam bem as tuas estacas, porque transbordará para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. O que é as cidades assoladas? Normalmente quando você assiste os filmes, que umas cidades meio vazias, que são assombradas, normalmente no faroeste, lembrei agora, o Adriel ligou que tinha, sabe aquelas cidades de faroeste, que tinha aquelas bolas que rolavam assim, de capim lá, rolavam assim, ó. Então é a mesma coisa, a cidade que não tem muita gente, pouca gente, mas o que Deus estabelece para nós, e existe uma palavra profética sobre as nossas vidas, que nós precisamos se preparar para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Não acontecerá aqui se nós não cremos de todo o nosso coração e começar a fazer acontecer. A palavra já foi liberada, e eu não vivo por vista, eu vivo, basta uma palavra. Eu não preciso ver para crer, basta uma palavra. Deus falou, está falando. Eu não preciso ver, não preciso enxergar, não preciso ouvir para mim crer, eu já creio antes de acontecer. É isso que Deus te chama, meu irmão. É isso que Deus te chama, para você crer antes de ver. Esse ano é o nosso ano. Em dezembro eu sempre bati nessa tecla aqui e falei que esse ano é o nosso ano. Esse ano é o teu ano. Esse ano é o ano da ICB Colombo. Esse ano é o teu ano. Ah, pastor, isso aqui está faltando. Irmão, não se preocupe, que Deus vai acrescentar. Ah, vou pegar um exemplo. Pastor, está faltando louvor. Não se preocupa, Deus vai acrescentar. Deus vai acrescentar, irmão. Mas o que nós temos que fazer? Buscar isso. Buscar. Não vai vir, irmão. Nós temos que buscar. Na onde? Na seara. Onde que é a seara? Tem fora. Então Deus fala para nós, Deus dá uma palavra profética. Ei, se prepara. Se alarga a tenda, aumente, firme as estacas, a corda esteja bem justa. Você está entendendo? Porque eu vou povoar. Eu vou povoar. Para expandir, eu marquei aqui alguns aspectos para nós expandirmos. Para nós expandir vai exigir algo de nós. Não é? Todo trabalho não é fácil. Exige muito de nós, sim ou não? Quem sente canseira trabalhando? Levante a mão. Seja sincero. Quem sente canseira trabalhando? Quem trabalha? Quem sente canseira trabalhando? Em casa também. Não é só servir lá. Claro. Vocês cansam? Muito? Exatamente. Calma aí. E eu te pergunto, irmão. Eu te pergunto, você para de trabalhar? Hã? Você não para de trabalhar. Você trabalha um dia, no outro dia. O Senhor é a mesma coisa. Você trabalha hoje de manhã, vai ter que trabalhar de novo. Por que para Deus a gente quer dar um? Estou muito cansado. Estou muito exausto. E no teu serviço, pastor, mas não veio o salário. Tu não veio o salário do Senhor, mas veio a vida eterna. O que você ganha
Nós queremos crescer, existe uma palavra profética, beleza, existe uma palavra profética sobre as nossas vidas, mas nós precisamos o quê? Se entregar, porque vai exigir de nós, vai nos sugar. Você sabia disso? Nós não estamos aqui para passeio, nós estamos aqui por crescimento. Nossas férias não é aqui. Eu costumo dizer que nossas férias é lá, que é onde nós só vamos adorar Ele. Lá não tem choro, não terá dor, não terá cansaço, não terá preguiça, não terá nada. Lá nós só vamos adorar Ele face a face. Enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos trabalhar para o reino de Deus, irmão. Existe uma palavra profética. Para expandir, vai exigir o quê? Uma intimidade com o Senhor. Não tem como nós expandir algo se nós não tivermos um relacionamento com o Senhor, irmão. Primeira coisa que nós precisamos ter é um relacionamento, vai exigir isso. Nós precisamos ter um relacionamento, nós precisamos ter uma vida de devocional com o Senhor, nós precisamos ter uma vida de oração, nós precisamos ter uma vida de leitura bíblica, nós precisamos ter uma vida de adoração ao Senhor, nós precisamos ter uma vida de relacionamento com Deus, irmão. Não tem como expandir se nós não tivermos uma vida de relacionamento com Deus. Não tem. Então nesse ano é um ano que você expandisse na leitura bíblica. É um ano que você expandir na adoração. É um ano que você expandir, irmão, na oração. É um ano que você expandir. Irmão, e não é fácil. Porque a tua carne não vai querer. Mas teu espírito grita dentro de você para ter um relacionamento com Deus. Você está entendendo? Esse ano é o ano do meu crescimento. Esse ano é o ano do teu crescimento. Crescimento material, crescimento espiritual, crescimento ministerial. É o ano da expansão. Nós não podemos aceitar nesse ano uma vida que nós vivemos em 2023. Nós não podemos aceitar. Tem que ser maior. Você está entendendo? Eu não sei se vocês estão me compreendendo, mas tem que ser algo muito maior, gente. Nós não podemos viver uma vida rasa. Nós precisamos buscar cada vez mais lugares mais fundos, de relacionamento, de intimidade. Irmão, relacionamento de intimidade não é o teu sentimento que vai, eu vou ter. Não. É uma atitude, uma ação tua em buscá-lo, em procurá-lo, em fechar a porta do seu quarto e orar. Nem sempre você vai querer orar, nem sempre você vai querer ler a Bíblia, nem sempre você vai querer orar. Mas não é questão de querer ou não, é questão de necessidade. Não é querer que se você está querendo ou não está querendo, é questão de vida e morte, irmão. Porque se você não tiver uma vida de intimidade com o Senhor, com todo respeito, você vai acabar morrendo espiritualmente, irmão. Porque uma pessoa que não tem um relacionamento de intimidade com o Senhor, ela vai se afastando de Deus. Vai se afastando. Você está entendendo? E cada vez mais vai ficando. Então nós precisamos. Algumas pessoas já ouviram falar de Deus, outras dizem que conhecem Deus, mas poucas as quem pode afirmar que tem um relacionamento íntimo. O que eu prego para você que não é o suficiente. É a mesma coisa eu falar do Edinho para outra pessoa. Outra coisa é a Sandra falar do Edinho para outra. Porque de vez em quando eu vejo a Sandra, a esposa dele, vive o quê? Não vive 24 horas, mas vive mais do que eu com ele. Ela é. Sim ou não? A esposa dele. Então ela conhece bem o Edinho. É a mesma coisa, irmão. Eu falar de Deus só por ouvir falar de Deus. Outra coisa é ter um relacionamento com Ele. É outra coisa, gente. Então, quando eu estou mais perto de Deus, com certeza eu vou falar bem de Deus, do que só apenas conhecê-lo.
Você sabia que dentro da igreja existem muitas pessoas contando testemunho dos outros, mas não contando seu testemunho de intimidade, de relacionamento, de experiências com Deus? Você sabia disso? Por quê? Porque as pessoas não têm uma intimidade com Deus. Nossa, maravilhoso o que fez lá na vida de fulano. Nossa, Deus falou com ele poderosamente. E não sei o que. Outra coisa, eu tenho as minhas experiências com Deus. Uma vida com Deus, de intimidade, de relacionamento. Eu não posso ficar na porta, eu preciso entrar. Eu não posso ser aqueles que ficam na porta. Eu tenho que ser aquele que é descido pelo teto até Jesus. Mais que então eu preciso entender isso, irmão. Ter intimidade com alguém é conhecer essa pessoa profundamente. Você conhece Deus profundamente? Não responde, mas só pense. Você conhece Deus profundamente? Você sabe a vontade dele? Você sabe o querer dele para a sua vida? Você sabe o porquê que ele te formou no ventre da barriga da sua mãe? Você sabe disso? Você sabe o propósito da tua existência aqui? Você sabe? Pastor, eu não sei. Falta você ter uma intimidade profunda. Porque tudo está. Passa tempo com ele, saber o que ele gosta, o que ele quer. Com Deus também é assim. Para ter intimidade com ele é preciso passar tempo orando, lendo a sua palavra, esperando ouvir a sua. Muitas pessoas, irmão, às vezes têm um relacionamento muito atropelado com Deus, não tem um relacionamento profundo. E aí ela fica bem perdida, sabe? Uma pessoa perdida dentro da igreja. É a mesma coisa, eu vim aqui, irmão, primeira vez que eu vim para Colômbia, eu me perdi, se eu fosse um GPS, meu irmão. Eu tinha me perdido tudo aí, irmão. Mesma coisa. Mas hoje eu já sei ir na casa da Dinha, sem GPS. Hoje eu sei vir aqui na igreja, sem GPS. Por que isso? Porque pela consistência de ir lá na casa dele, pela consistência de vir aqui na igreja. Hoje está tudo. Mesma coisa, quando eu tenho relacionamento íntimo com o Senhor, eu não preciso de GPS. Eu vou saber o que ele quer. Eu vou saber o que ele gosta. Eu já contei a história da Luísa aqui para vocês, né? Do morro. Do ofendeiro. Já contei, irmão. Eu não contei esse? Tá bom. Vou contar. Mas presta atenção para não contar de novo. O Aloysio, ele conta uma história, assim, não, é simbólica, viu, irmão? Não aconteceu isso. Mas ele conta para a gente comparar aqui o que Deus gosta e o que Deus não gosta. Existe um homem que ele passou a vida inteira procurando agradar a Deus. E ele determinou no seu coração de fazer o melhor bolo que existiu para chegar no céu e oferecer para Deus. Então ele passou a vida inteira se dedicando a fazer um bolo para Deus, achando que Deus iria gostar daquele bolo. Então ele estudou, ele pegou os melhores ingredientes e formou o bolo, estudou, foi um confeiteiro, passou a vida inteira dele dedicando a fazer algo que ele achava que Deus iria se agradar. E foi, fez. E ele chegou a uma conclusão que Deus gostaria de um bolo de chocolate. Que Deus iria amar aquele bolo, era o gosto de Deus, e Deus iria aprovar a sua decisão. Então ele passou a vida inteira se dedicando, achando aquilo que ele achava que Deus gostava. E ele preparou o bolo e chegou lá no céu. E se apresentou diante de Deus e falou assim: Deus, preparei algo do Senhor, que o Senhor vai amar e gostar. Passei a vida inteira me dedicando, buscando os melhores ingredientes na terra para preparar o melhor possível.
e eu preparei um bolo de chocolate para o Senhor. É o melhor bolo que existiu. Aí Deus olhou, ficou muito bonito, Deus aprovou aquele bolo, achou lindo. Mas a resposta de Deus para aquele homem falou assim: meu filho, eu não gosto de bolo de chocolate, eu gosto de bolo de palmito. Tudo aquilo que ele fez achando que ele sabia foi em vão, porque não era da vontade de Deus, era a vontade de Deus. Mas por que ele chegou a essa conclusão? Porque ele nunca perguntou para Deus o que Deus queria, o que Deus gostaria. Se ele tivesse perguntado, Deus falaria: não, meu filho, eu faço um bolo de palmilha. Palmilha é o meu gosto. Você está entendendo? É a mesma coisa com nós, irmão. Passamos a vida inteira fazendo coisas que nós achamos que Deus vai aprovar. Mas no final, não vai aprovar. Então, por isso que nós precisamos buscar um relacionamento, uma intimidade com Deus em oração, na sua palavra, na adoração. Porque Deus vai revelar no nosso íntimo a sua vontade, o seu querer. Nós sempre vamos estar abertos para aquilo que Deus quer. Nós não teremos resistência àquilo que Deus quer. Então isso é importante. Quando temos intimidade com Deus, somos mais fortes, ficamos mais preparados para enfrentar as batalhas da vida. A nossa força não vem de um homem. A nossa força não vem de uma congregação. A nossa força, irmãos, não vem de coisas. Vem de onde? Vem de Deus. Vem do Senhor. Então, em Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não causar dano, planos de dar a vocês esperança e é Deus que sabe os planos que tem. E este ano existe uma palavra profética, porque é do plano de Deus, é da vontade de Deus, porque eu creio que você, nós oramos para isso, nós buscamos. Você está entendendo? Nós queremos ter o quê? Uma comunidade forte, uma comunidade de caráter, uma comunidade. O que é uma comunidade? Igreja, viu, irmão? Congregação, tá? Comunidade forte, comunidade, sabe, nos seus devidos lugares, fazendo um trabalho, caminhando, avançando no reino de Deus. Você está entendendo? Mas para isso acontecer, temos que ter intimidade, porque é dele que vem a nossa força. Porque senão nós vamos começar algo e parar. Nós vamos começar algo e na metade do caminho nós vamos desistir. Porque, irmão, eu não sei você, mas se você pegar um balde de água aqui e ir até a estrada ribeira, no começo você vai ter. Mas chega na metade do caminho você já está. Parece que aquele balde pesa 1 tonelada. É a mesma coisa. Nós vamos caminhar e nós não vamos. Mas se nós tivermos uma intimidade com o Senhor, irmão, nós vamos até o fim. Então esse ano, para expandir, vai exigir uma intimidade com o Senhor. Você está disposto a pagar o preço? De ter um relacionamento íntimo com o Senhor? Porque Deus vai te dar estratégias, Deus vai te dar revelações, Deus vai te dar discernimentos, que ainda o teu entendimento não consegue entender. Você vai entender? Os teus olhos não conseguem ver. Os teus ouvidos ainda não conseguem ouvir. Então nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Mas também, vamos expandir, exige anunciar as boas novas. Não tem como expandir se não anunciar as boas. Não tem como expandir se não fazer o trabalho. Por exemplo, vamos pegar. Você quer abrir uma loja esse ano. Você quer abrir algo para você esse ano.
vai acontecer se você não trabalhar para isso? Vai cair do céu assim? Não tem como nós crescermos e chegar aonde o meu coração queima, eu acredito o teu, sem anunciar as boas novas, sem anunciar o Evangelho, sem falar para as pessoas. Eu tenho comigo, cada pessoa é uma oportunidade de anunciar as boas novas, irmãos. Independente cor, raça, independente que nível que as pessoas estão. Nós temos que anunciar, gente. Nós temos que falar. Hoje, posso falar, Maria, do teu sobrinho lá? Não vou. A Maria, irmão, ela chegou para ele, já convidou ele umas 50 vezes. Né, Maria? Que eu contei, né? A Maria contando lá pra gente do sobrinho dela que ela sempre chama ele para a igreja. Que ele tem um problema de saúde, e a Maria falou: não, vai para a igreja, Jesus pode curar, Jesus pode sarar. Já falou umas 3 vezes para ele, para mais, mas ele nunca disse não. Mas ela insiste ainda em falar de Jesus. Nós não podemos desistir de ninguém, irmão, porque Jesus não desistiu de nós. Nós não podemos desistir de falar das boas novas. Nós não podemos desistir de falar de Jesus para as pessoas. Nós não podemos desistir de convidar as pessoas. Nós não podemos. Esse ano nós vamos ter, irmão, nós vamos trabalhar muita parte evangelística. Nós vamos trabalhar muito. Nós vamos fazer cultos aqui, uma vez por mês, culto evangelístico. Nós vamos fazer. Já tem lá o primeiro. Vai ser no dia 4 de fevereiro. Já eu só estou preparando a imagem primeiro. Quarta-feira nós vamos fazer a reunião e eu vou lançar lá. Pra gente. Deus está chamando a gente para o evangelismo, irmão. Deus está chamando, Deus está chamando. Deus está incomodando. Para a gente fazer, irmão. Com todo respeito que eu vou falar para você, se você não anunciar as boas novas, isso significa que você não crê nas boas novas. Porque você só fala aquilo que você gosta. Se você não anuncia as boas novas, porque você não gosta das boas novas. Você só oferece para os outros aquilo que você gosta. Então, isso é sério, irmão. Se Jesus fez toda a diferença em minha vida, então eu quero gritar para o mundo que Jesus fez a diferença na minha vida. Eu quero gritar para o mundo. Você está entendendo? As boas novas significa boa notícia. O Evangelho também significa boas notícias. Na Bíblia, a grande boa nova é a salvação através de Jesus. Jesus é o Filho de Deus que veio à terra para morrer pelos nossos pecados. Agora, quem se arrepender de seus pecados e aceitar Jesus como seu Salvador não será condenado, mas terá a vida. Mas quem é o canal, irmão? Quem é o canal? Para que essas boas novas cheguem às pessoas. Somos nós. É eu e você. Somos nós precisamos gritar isso. Nós precisamos fazer, para nós expandirmos, nós precisamos anunciar as boas novas. Nós precisamos ser o canal de bênção. Nós precisamos fazer acontecer. Essa boa notícia é tão boa que não podemos guardá-la só para nós. Todos precisam ouvir as boas novas. Todos os seguidores de Jesus devem contar as boas novas para as outras pessoas que ainda não conhecem. As boas novas de Jesus salva e transforma vidas. Não transformou você? Se eu escutar a tua história aqui, meu irmão, eu vou me escandalizar do teu passado. Uns que eu escutei, vai me dizer, irmão. Gente do céu, vai me transformar na vida? Não só
não te deu o direito de salvação? Que alguém anunciou para você, irmão. Porque alguém foi o canal. Porque alguém foi o instrumento. Você está entendendo? Mas essa boa nova não pode parar ainda. Tem que ser anunciado, tem que ser transmitido. Eu tenho que ser um canal de bênção, irmão. Independente, irmão, vou falar uma coisa para você. As pessoas, elas ficam dependentes quando elas estão bem, ou quando elas estão sadias espirituais para falar. Não, independente do tempo que você está vivendo. Independente do ciclo que você está vivendo. Independente da situação que você está vivendo. Você está entendendo? Nós temos que anunciar. Os discípulos anunciaram as boas novas nos piores momentos da sua vida. Olha só Paulo em Silas na prisão, irmão. Olha só Paulo apedrejado numa cidade, lançado fora, quase morto. Ele foi lá para quê? Para anunciar. Paulo e Silas na prisão, você acha que eles estavam em férias? Os anjos estavam servindo ele, caviar, aguinha de coco. Paulo e Silas não tinham apanhado, estavam presos. Mas lá dentro da prisão, ele aconteceu o quê? Ganhou uma família para Jesus, anunciou as boas novas, ganhou a família do soldado. Então nós temos que anunciar as boas novas. Em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15 diz assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se, creia nas boas novas. Não tem como uma pessoa se arrepender se ela não ouvir. Não tem como uma pessoa ter a presença de Deus na vida dela sem ela ouvir. Não tem como. Não tem como uma pessoa ser transformada se ela não ouvir, gente. Pastor, mas eu não sei falar. Irmão, conta teu testemunho. Conta que Jesus ama. Fala de João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus ama o Filho. Nós precisamos, gente. Nós precisamos ter uma atitude e além daquilo que a gente fez. Você está entendendo? Eu estava perguntando para a Marinha hoje. A gente está vindo. Marinha, onde que fica as maiores igrejas? Ah, pastor, fica ali, fica lá, fica outro lá. Aí ela contou da. Como que é o nome dele mesmo? Tempo das Águas, né? Começou na garagem? Começou na garagem. Ela estava me contando isso. Eles chegaram onde chegaram, irmão, porque homens e mulheres anunciaram. Homens e mulheres, e não se prenderam ao seu mundinho, mas com o coração queimando, ardendo, e se padecendo, tendo misericórdia daqueles que estavam morrendo sem salvação. Tiveram atitudes ousadas para anunciar as boas novas. Então, também para expandir, vai exigir bom ânimo. O que é bom ânimo? Bom ânimo, gente, não é algo que a gente sente. Bom ânimo é mandamento. Sabia disso? Bom ânimo é mandamento. Ter bom ânimo é mandamento. Não é eu sentir a mesma coisa que você, irmão, perdoar alguém. Não é por sentimento. Sabia disso? É um mandamento. Se você for perdoar alguém por sentimento, você nunca vai perdoar. Nunca. Nunca. Porque o teu sentimento de mágoa, de decepção, de frustração é muito maior dentro de você do que você ter um sentimento de que eu devo fazer isso. Então é mandamento, independente se você está bem ou está ruim, você tem que perdoar. Porque Jesus diz o quê? Perdoa os seus
aqueles que te ofenderam, que nós devemos amar até os nossos próprios inimigos. Então não é um sentimento, é um mandamento. Nem sempre é fácil ter bom ânimo, porque a vida sempre vão acontecer coisas que nos desanimam, sim ou não? Ixi, não pode medo, sempre é uma situação que desanima. Ficar desanimado às vezes é normal, mas não pode viver a vida desanimada. Ter desânimo a gente sente, beleza? Mas a gente não pode viver uma vida em desânimo. Uma coisa é sentir, outra coisa é viver. Você está entendendo? Uma coisa é sentir, outra coisa é viver escravo daquilo. Eu não posso viver um escravo de um desânimo, meu irmão. Eu posso sentir, mas eu não posso viver uma vida de escravo de desânimo, pois essa não é a vontade de Deus para nós. Deus não chamou para a gente viver uma vida desanimada. Deus colocou um espírito de coragem em nós. Deus colocou um espírito de ousadia em nós. Deus colocou um espírito de valentia em nós. Nós não podemos aceitar o desânimo. É mandamento. Temos que aprender a lutar contra tudo aquilo que impede de viver a vida que Deus tem para nós. Isso significa que mesmo desanimados, temos que buscar a face do Senhor. Não podemos desistir. Se você aceita Jesus em seu coração, você já tem o melhor motivo para ficar animado e ser feliz, irmão. Gente, se você tem Jesus Cristo em você, irmão, isso já é o fato de você ficar muito animado. Porque quantas pessoas você conhece que não tem Jesus? Que estão escravos de uma droga, estão escravos de uma bebida, que estão escravos aí, irmão, que grita por socorro e não consegue se levantar. Quantas? Hoje mesmo, nós batemos papo com a Maria e ela estava falando. Tem uma moça lá que ela conhece que está em depressão. Você está entendendo? E hoje você, irmão. Hoje nós estamos aqui, irmão, feliz, alegre, satisfeito. Eu estou satisfeito por ter Jesus. Então eu não posso, só isso é o suficiente para mim me animar. Só isso, só saber que tem o direito de salvação já é o suficiente. Agora tem gente que se apega a tantas coisinhas tão pequenas, irmão, sabe? Que coloca acima de Jesus. Um problema não se compara a Jesus, mas às vezes as pessoas pegam o problema e colocam em cima de Jesus, irmão. O problema é maior que Jesus. E não é, gente. Jesus é maior do que todas as coisas. Nada que você passe na sua vida de dificuldade é maior que Jesus. O problema que você tem, a dificuldade que você tem, nada é maior do que Jesus na sua vida. Nada, nada, nada. 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 Em João 16:33 diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenha ânimo, eu venci. Irmão, Jesus é maior. Hoje nós temos dificuldade, temos, mas Jesus venceu o mundo. Nós também não se compara. Jesus é maior. Expandir também vai exigir muita fé. A fé é um elemento indispensável para quem deseja viver uma vida com Deus. A fé torna o cristão mais forte.
capacitado ou suportar as diversidades, equipando-o a viver uma vida que agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós queremos agradar a Deus, nós precisamos ter fé. Então, esse ano, para expandir, é necessário fé. Crer sem ver. Esperar sem ver. Você está entendendo? Irmão, eu creio tanto. No final do ano a gente vai chegar com 100 pessoas aqui. Eu não estou vendo, mas eu creio. Você está entendendo? Eu não estou vendo, mas eu espero. É só fazer o trabalho. Eu tenho fé para isso. Nós precisamos ter fé para isso. Pastor, eu quero ser um empresário. Fé, você não está vendo, mas espera nisso. Trabalhe para isso. Pastor, eu quero crescer espiritualmente. Você não está vendo, mas creia, se dedique, busque, que você vai conseguir, pela fé. A nossa fé aumenta quando lemos a Bíblia, ao deixarmos que a palavra de Deus tenha influência em todo o nosso ser. E quando nossa fé aumenta, conseguimos ver muito mais além do que o natural, vemos o sobrenatural de Deus em ação. Deixe esse versículo fortalecer a sua fé aqui hoje. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos pela fé e não por aquilo que nós vemos. Isso é fé, irmão. Eu não caminho por visto, caminho. Eu não tenho que ver. Eu tenho. Expandir vai exigir força. A verdadeira força de um ser humano só tem origem em Deus. Devemos viver na força de Deus e não nas nossas próprias forças. Isso aqui é muito importante. Não está na nossa capacidade de expandir, está na capacidade que Deus vai nos dar. Mas o que nós temos que fazer? A nossa parte. Não adianta nós crermos e acreditarmos que Deus é a nossa força. Beleza, ótimo. Mas nós temos que fazer a nossa parte. A nossa parte não é só ficar orando, irmão. A nossa parte tem que ter uma ação. Fé sem obra, ela é. O que é a oração? A oração é a fé, mas que tem que ter a ação. Se não, meu irmão, a nossa crença será não. Então nós temos que crer sim, e temos que ter uma ação. Nós temos que ter oração sim, mas temos que ter uma ação. Eu vou falar uma coisa aqui, não se escandalize. Tem muita gente só orando e tendo pouca ação. Você sabia que tem muitas igrejas, irmão, que se reúnem dentro de um templo só orando que Deus mande pessoas? Eu vou falar bem para você. Vou falar bem para você. Irmão, não vai acontecer. Deus pode, mas não vai acontecer. Por quê? Deus falou o quê? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Outro versículo que Jesus fala aqui é: a seara é grande, são poucos os trabalhadores. Temos que orar? Sim, mas tem que ter ação. E também não adianta só ter ação e não ter ação. São carne e unha. Você está entendendo? Não tem como separar as duas coisas. Mas também não adianta só ter uma. Tem que ter as duas coisas. Então é muito importante. E a força, nós temos que ter ação. Nós somos limitados. Vamos pegar o evangelismo. Nós temos que ir nas casas.
evangelizar as pessoas, Deus que vai fazer o trabalho no coração delas. É Deus que vai fazer. Não somos nós, não é a nossa palavra, não é como nós falamos, como olhamos, como abraçamos, como temos atitudes. Não, nada disso. É Deus que vai fazer o trabalho no coração. É Deus, irmão. Mas nós temos que fazer. Você está entendendo? Tem como colocar água sem existir um copo aqui, irmão? Se eu colocar água aqui sem um copo, o que acontece? Vai cair tudo no chão. Precisa de um reservatório. Precisa de algo. Então é muito importante nós entendermos isso, que nós precisamos ter ação para que Deus faça aquilo que Ele quer fazer. Então não é na nossa força, é na força dele. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, diz assim: tudo posso naquele que me... Esse tudo posso, o que é tudo posso? Você acha que é só falar? Você acha que é só falar? Você está entendendo? É muito fácil eu dizer para a gente que eu estou com ele. Mas no momento que ele precisar, eu preciso provar aquilo que eu falei. É muito fácil dizer que eu casei com a Raquel. Mas no momento que precisar exigir a minha declaração, eu preciso provar. Você está entendendo, irmão? É muito fácil nós dizermos as coisas, mas na hora que nós somos exigidos, nós temos que provar. Você está entendendo? Porque nós não vivemos de palavra, vivemos de atitudes, de ação. O que Deus fala, irmão? Que Deus sonda os nossos corações. O que Ele sonda? A nossa intenção. Então nós precisamos ter essa atitude. Tudo posso, sim, beleza, tudo posso, mas eu tudo posso, eu vou, Senhor, eu sei que o Senhor é comigo, eu sei que o Senhor vai fazer, eu sei que o Senhor vai agir, eu sei que o Senhor vai trabalhar. Senhor Jesus, estamos saindo em massa aqui, Senhor Jesus, estamos indo, porque o Senhor vai ser conosco. Para expandir exige coragem. É muito fácil nós dizermos que nós vamos crescer. Nós temos que ter coragem de enfrentar o que vier na nossa frente. A maior coragem se revela quando a nossa fé está em Deus e sentimento a sua presença. Irmão, o que revela que estamos em Deus? É a nossa atitude de fé. Você está entendendo? Irmão, eu vou contar uma coisa para você aqui, hoje não, mas eu tinha muito receio de evangelismo, eu tinha medo de evangelismo, sabe? Eu era um cara assim que, vamos evangelizar? Eu falava, vamos, mas eu ficava, sabe, muito receio de falar para as pessoas, chegar às pessoas e falar de Jesus para as pessoas. Eu tinha receio, eu tinha vergonha, eu tinha medo, sei lá, é um sentimento meio esquisito na minha vida. Eu acho que era covardia. Eu defino isso. Eu era um mundano. Depois você corta. Eu era um cara assim, meio, sabe? Meio covarde. Entendeu? Mas, eu comecei a olhar e falei assim, Senhor, poxa, eu não estou cumprindo aquilo que o Senhor quer. Porque a tua palavra diz que o Senhor colocou em nós um espírito de coragem. Eu não posso sentir isso. Irmão, eu peguei gosto pela coisa, irmão. Né? A gente estava até mostrando as fotos para a Marini lá, que a gente foi até no fazendinha aqui, irmão, fazer evangelismo ali em volta da igreja ali, numa favela, meu irmão do céu. Os caras tudo armados lá, irmão. Meio esquisito, chapado. Meio doido, irmão, o negócio. E a gente foi, Samuel foi, a Sarinha foi, todo mundo foi, irmão. E começamos a evangelizar, a gente abordava as pessoas e falava de Jesus, a gente recebia. Sabe qual que é o problema? Que a gente tem medo do não das pessoas. Irmão, o não dela, quem está perdendo é ela, não é você. Você está salvo, você tem Jesus. E ela? Você vai ter medo do não da pessoa? Você está entendendo?
entendendo? Então nós precisamos ter essa coragem. Sabemos que o nosso Deus é mais forte e nos dará vitória. Em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, Deus fala para o povo de Israel, que diz assim: seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique apavorado por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com você, nunca os deixará, nunca os abandonará. Mas para quem vai? Mas para quem tem uma atitude? Mas para quem tem uma ação de coragem. Esse ano, gente, a gente vai fazer culto evangelístico. Vai exigir muita coragem. Vai exigir muita ousadia da sua parte. Vai exigir você romper os seus limites como pessoa, sabe? Vai exigir isso de você. Eu vou falar bem rápido para você. Esse ano o Senhor vai te desafiar muito. Esse ano. Não quero te falar. Esse ano o Senhor vai te desafiar. Porque toda expansão é desafiante. Não é, irmão? Por exemplo, se você for aumentar a sua casa, não é desafiador? É desafiador. Quando você vai mudar de emprego, não é desafiador? É desafiador. Tudo que você vai expandir é desafiador, irmão. Você está entendendo? Você não está vendo o resultado, mas você tem que ir assim. Então esse ano será, Deus vai te desafiar muito. Mas você não tem que provar nada para mim. Você tem que provar para quem? Para quem você quer alguma coisa? Para Deus. Porque foi Ele que morreu por você. Foi Ele que se entregou na cruz. É para Ele. O meu papel aqui é só te direcionar pela palavra. Só isso. Com todo respeito, eu vou falar aqui agora, eu tenho na mão. Você não tem que provar nada para mim. Você tem que provar. Por isso que eu já te alerto, esse ano vai ser desafiador para você. Deus vai colocar o que diante de você? A vida e a morte. A bênção e a maldição. Você está entendendo? Esse ano, o Senhor Deus vai chegar para você e falar assim: ó, sai do meio dos talentos. Vá para uma terra que eu te mostrar. Que foi com Abraão? Foi desafiador? Foi ou não foi, não? Mas o que Abraão se tornou? O que Abraão se tornou? Pai de multidões. Você está entendendo? Então, é muito importante você entender isso. Tá? Nós queremos expandir. Será desafiador. Mas chegar ao final do ano, nós vamos ver aquilo que Deus tem para nós. Também expandir exige esforço, dedicação e se entregar totalmente a uma tarefa ou uma pessoa. A pessoa dedicada trabalha e dá o seu melhor para fazer uma coisa bem ou para agradar outra pessoa. A Bíblia diz que devemos ser dedicados a Deus. Quem é dedicado a Deus quer agradar a Deus. Por isso, quem é dedicado a Deus também é dedicado a praticar de boas obras, fazer o seu melhor para alargar e para crescer naquilo que Deus tem. Então, irmão, o esforço que você vai fazer é ter uma vida dedicada. O que é ter uma vida dedicada? Quando uma pessoa se dedica a alguma coisa, quando uma pessoa se dedica a alguém, o que ela se dedica? Por quê? Responda. O que vocês acham? Quando uma pessoa se dedica a outra, o que é? Qual o sentimento que ela tem? Começa com A, amor. Obrigado.
Ó, acertou, irmão. É amor. Sim ou não? Você se dedica para quem você ama. Se você ama a Deus, você vai fazer o quê? Qual que foi a frase clássica da Bíblia que Jesus disse para João? No final, quando antes dele ser arrebatado. Qual foi, irmão? Jesus disse assim, João, não, Pedro, não é João, Pedro, desculpa, Pedro. Foi Pedro, viu, irmão? Desculpa. Pedro, você me ama? O que ele falou? Amo. E depois continuando, que Jesus disse para Pedro? Apacenta as minhas? Eu não quero que você só diz que me ama. Você tem que mostrar que você ama. Tem muito crente, irmão, rodando aí, porque só diz, mas não prova. Qual é a maior prova que você pode dar para Deus que você ama Ele? Se dedicando a Ele. O que você ama, você se dedica para quem você ama. Por isso que eu falo que esse ano será um desafiador para você. Que você vai além de palavras. Você vai ter ações. Porque se você ama Deus, você vai se dedicar a Ele. Então, e aí Jesus chega para Pedro: Pedro, você tem certeza que me ama? Senhor, claro que eu te amo. Então vai apacentar as minhas. Então nós precisamos se esforçar. Não só viver de palavras, mas ter ações que demonstram que nós amamos a Deus. É uma vida de dedicação, irmão, para o reino de Deus. Em Colossenses capítulo 3, versículo 23 a 24 diz assim: tudo o que fizermos, faça de todo o nosso, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que os receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Irmãos, para a gente fechar, expandir também vai exigir muito trabalho para Deus. Não tem como nós expandir sem trabalho, é ou não é? Não tem como nós crescermos se não tiver um trabalho. Todo crescimento vai exigir trabalhar da tua parte, tanto espiritual, material e congregacional. Se você não trabalhar para você crescer espiritualmente, você não vai crescer espiritualmente. Se você não trabalhar para crescer materialmente, fica preguiçoso para você mesmo, fica dormindo até mais tarde. Você não vai crescer materialmente. É ou não é? Porque o preguiçoso, aquele que dorme até mais tarde, não percebe o ladrão que virá e saqueará. Provérbios 6:9. Então, aquele que dorme até mais tarde, toma cuidado. Porque você verá os outros crescerem e você não vai crescer. Tem que trabalhar. Congregacional, irmão. Temos que trabalhar. Eu não trabalho para mim, ou para Edinho, ou para Santos. Eu trabalho para quem? Para Deus. O trabalho para Deus deve ser visto como um privilégio, não como uma obrigação, não porque tem que fazer. Porque Deus não se alegra de pessoas que não gostam de trabalhar, porque a preguiça é condenada na Bíblia. Mas a verdade é que trabalhar para Deus não significa que você pode ter um trabalho ou um emprego secular, mas significa que em tudo que você faz, seja qual for o seu trabalho,
para o seu trabalho secular ou trabalho para Deus, que você glorifica o Senhor. Em tudo que fazemos para Deus, na nossa motivação deve ser o amor, porque não somos apenas servos de Deus, mas Jesus chamou os seus seguidores de amigos. Irmão, você sabe que todos aqueles que fazem por obrigação as coisas fazem mal feito? Sabia disso? Ele faz porque tem que fazer. E tudo que nós fazemos para Deus, nós temos que fazer com amor, irmão. E amor de Deus, por Deus, não é um sentimento, é uma decisão. Eu decido amar. As pessoas acham que é um sentimento, mas é uma decisão. Eu decido amar. Por que não é um sentimento? O nosso amor não pode estar condicionado a um sentimento. Por quê? Sabe por quê? Porque as pessoas vão te decepcionar. Você vai deixar de amar? Se estiver condicionado por sentimento, você vai desistir. Mas se estiver por decisão, você não vai ser independente da pessoa faça. Sabia disso? Imagine se o teu amor de pai e de mãe estiver condicionado por um sentimento ao seu filho. Irmão, seu filho vai te desobedecer, vai te irritar, vai te chatear. Vai ou não vai? Quem tem filho sabe, irmão. Mas o teu amor não está condicionado a um sentimento, e sim uma decisão. Decida amar as pessoas. Decida amar o seu irmão. Decida amar a Deus. Decida amar Jesus. Porque independente se Jesus fizer ou não fizer, você vai continuar amando. Por que tem muita gente reclamando com Deus aí, irmão, nas suas orações? Você sabia disso? Se revoltando contra Deus aí. Deus, por que você não faz? Deus, por que você não fez? Deus, por que você não quer? Por que você deixou acontecer isso? Por que você não deixou acontecer aquilo? Sabe por quê? Porque o teu sentimento está condicionado a um sentimento, não a uma decisão. Irmão, o amor de Cristo por nós está condicionado a uma decisão, a não um sentimento. Porque volta e meia nós pisamos na bola, sim ou não? Pisando ou pisando? Não. Meu Deus! É a mesma coisa que pisar na casca de banana, irmão. Sai deslizando, meu irmão. Mas ele não continua nos amando? Continua. Porque não é um sentimento, sim uma decisão. Então o nosso amor por Ele precisa estar condicionado a uma decisão. E quando nós decidimos amá-lo, entendemos que o nosso trabalho não é pesado. Porque nós não fazemos por obrigação, porque nós temos que fazer. Nós fazemos porque nós amamos a Ele. Você está entendendo? Nós amamos a Ele. Nós queremos o melhor para Ele. O cabelo está bonito, hein? Vem cá, Lana. Tá chique. Você está entendendo, irmão? Então, nosso amor não está condicionado a sentimento. Eu amo a Deus, eu vou trabalhar. Independente se eu estou com preguiça, independente se eu estou cansado, independente se eu estou chateado, independente se eu estou revoltado, independente, eu vou fazer para Ele. Coloque em Filipenses 2, 12 ao 16. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas a minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Põe em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus que efetua em vocês tanto querer quanto o realizar. De acordo com a boa vontade dele, faça tudo sem queixas, sem discussões, para que venha e tornar-se puro e irrepreensível filho de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrela no universo,
retendo firmemente a palavra da vida. Assim, não no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrigido nem me esforçado inutilmente. Quer dizer o que? O Senhor trabalha com vocês, sim ou não? E nós temos que trabalhar para que eles sintam orgulho. Melhor coisa, uma das melhores coisas que Deus pode sentir se chama orgulho. Olha só lá que ele fala de Jó, irmão. Satanás veio no servo Jó, homem irrepreensível, homem que anda certo. Deus estava declarando um orgulho que ele sentia pela atitude, condução de Jó. Para a gente finalizar mesmo agora, expandir vai exigir compromisso. Irmão, tudo isso aqui que eu estou falando para você, a gente vai falar tópico por tópico. Tá bom? Expandir vai exigir compromisso. Deus sempre honra seus compromissos. Deus promete estar sempre com quem o ama. Ele cumpre suas promessas. Ele tem um compromisso com você para lhe ajudar e guiar até a vida eterna. O Senhor também quer que cada crente honre os seus compromissos. Nosso maior compromisso é seguir Jesus diariamente em nossa vida, sem abandonar. Também devemos honrar nossos compromissos com outras pessoas. Não é bom que quer quebrar seus compromissos. Nós assumimos um compromisso, sim ou não? Quando você, feito o apelo por você, o que você diz? Vocês lembram da frase do batismo? Não? Antigamente falava isso, hoje não fala tanto. Levante sua mão direita e diz: não precisa levantar. Eles diziam assim: serei fiel no meu dízimo, na minha oferta, serei fiel na congregação, serei fiel com os meus pastores, serei fiel na minha vida, na minha caminhada com o Senhor. Eles declaravam isso. Eles assumiam ali um compromisso de fidelidade com Deus. Você está entendendo? Irmão, Deus prometeu ser conosco todos os dias até a consumação do século. Ele não tem quebrado isso. Todo dia Ele tem estado conosco. Mas todo dia nós temos estado com Cristo. Todos os dias nós temos honrado o compromisso que nós assumimos. Se nós queremos expandir, nós precisamos ter compromisso com o reino de Deus nessa terra. Compromisso. Você tem compromisso com a empresa que você trabalha, sim ou não? Você tem compromisso de acordar todo dia cedo. Uns pegam ônibus, outros vão de carro. Você tem compromisso. E se você falhar no seu compromisso? Pega o frango a zero. Normalmente, quando você falta um dia de serviço, você perde sábado e domingo. E o dia. Não é assim? Sim. Eu trabalho também assim. Eu tenho compromisso. E por que para Deus a gente não tem esse compromisso de fazer a vontade? Às vezes nós damos muito mais valor ao compromisso do homem do que o compromisso com Deus. Às vezes a gente, irmão, isso significa que nós damos muito mais valor à vontade do homem do que à vontade de Deus. O que o homem exige de você é algo que vai ficar. O que Deus tem para você é eternamente. O compromisso que você tem com Deus aqui, eu vou abrir um parênteses, é um teste da tua vida. A sua conduta aqui é um teste. Como se diz nas empresas, as 3 meses lá, como que fala? Experiência. Você pode rodar? Pode ou não pode? Então é sério, gente. Esse ano é
sua vida. Faça a vontade. Se tiver de evangelizar, vamos evangelizar. Se tivermos de visitar, vamos visitar. Se tivermos de convidar, vamos convidar. Vamos ter um compromisso com o Reino. Eu não vou ler tudo aqui, porque eu vou passar o tempo, a gente vai deslanchar esses temas. Em Lucas capítulo 9, versículo 23 e 24, diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. O que é isso? Pode custar minha vida, mas não vou abrir mão do meu compromisso. Vou me dedicar assim. Porque eu estou disposto a perder minha vida. O que é esse perder minha vida? Não é você se matar, não. É você fazer a vontade. Vamos evangelizar? Eu poderia estar descansando, mas vamos evangelizar. Eu estou abrindo mão do meu descanso, perdendo a minha vida para fazer a justiça. Culto com amigo, eu mais um. Estou disposto a abrir mão do meu descanso, estar no meu sofá, para ir visitar alguém que está legal. Isso é perder a vida. Para o mundo, isso é perder a vida. Você poderia estar descansando, você trabalha semana inteira, seu serviço é pesado. Rapaz, não sei como você aguenta. Estou perdendo minha vida aqui. Estou perdendo minha vida. Porque no final eu quero achar. Do que eu ficar no meu descanso, na minha zona de conforto, no meu descanso ali, tranquilo, sabe, sombra e água fresca. Estou achando minha vida simples. Mas no final você vai perder. Você prefere o que? Achar sua vida aqui ou perder sua vida aqui? Para no final você. Gostaria que vocês colocassem em pé. Diz assim: este ano vamos viver momentos incríveis. Veremos e ouviremos o sobrenatural de Deus. Coloca para mim esse aí, para a gente ler junto. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 10. E diz assim: mas, como está escrito? 1 Coríntios qual? Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Então entenda uma coisa, irmão, esse ano vamos viver coisas incríveis que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não viram e que nós não conseguimos imaginar. Mas se nós passarmos por esse processo da exigência da expansão. Eu não quero chegar no final do ano a mesma coisa. Eu quero chegar no final do ano, poder experimentar aquilo que meus olhos não viram, experimentar aquilo que meus ouvidos não viram, experimentar aquilo que eu tenho sonhado, aquilo que eu tenho imaginado. Então faça valer a pena, Senhor. Será desafiador? Sim, mas você vai viver um momento assim. Glória a Deus. Eu gostaria de fazer uma oração para você. Gostaria que você, nesta noite, irmão, colocasse a mão no seu coração. Colocasse a mão no seu coração. Feche seus olhos. Talvez em muito tempo você sonhou, você imaginou, você até orou, mas você ainda não conseguiu. Mas o Senhor vai fazer grandes coisas. Venha sobre a vida de cada um, Senhor. E nesta
nesse ano. Toda terça-feira, marca na sua agenda. Toda terça-feira, nós vamos fazer um jejum. Todos nós. Pastor, eu consigo jejuar até meio-dia. Pelo menos uma refeição. Uma refeição. Pelo menos uma. Tá? O certo seria duas. Mas se você não consegue, pelo menos uma. Toda terça-feira, todos nós, estaremos em jejum, em consagração para este ano, para o ano de expansão, para o ano de crescimento. A sua oração, Senhor, eu estou aqui diante do Senhor, fazendo esse jejum para o nosso crescimento. Amém? Amém. Toda terça-feira você vai fazer um jejum até o final do ano, irmão. Deus colocou isso no nosso coração. Tá bom? Porque não tem como nós só queremos sair para a rua ou convidar as pessoas se não for debaixo de oração e jejum. Existe cárcere de demônios, só sai em jejum e oração. Então nós vamos enfrentar certas coisas que só com jejum e oração. Então eu quero te chamar para isso. Amém? Então marca lá. Toda terça-feira nós vamos fazer jejum. Amém? Certo? Em nome de Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Então toda terça-feira, até pedir para mim ela fazer uma imagem do jejum. Tá bom? E colocar no grupo. Todo domingo ou toda segunda você vai colocar no grupo. Tá bom? Para a gente estar fazendo jejum. Tá ok? Beleza? Lá, amigo? Por favor. Em nome de Jesus. Amém? Amém. O Senhor leve cada um guardado, se proteja de todo mal. Que a sua bênção esteja sobre a vida de cada um de hoje para todos.